Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher, Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tesser e faço a edição desta noite do GP às 10. Bom, vou falar de MotoGP, mas vou fugir um pouquinho do assunto do momento, né? Que é o Romano Fenati. A Natália já falou disso na segunda-feira. O Romano cometeu um erro grosseiro, jogou a carreira pelo ralo, né? Acho que depois de tudo não tem muito mais o que fazer. A gente viu alguns pilotos saindo em defesa dele, né? O próprio João Mir, se você não viu o que o João Mir escreveu no Instagram, dá uma olhadinha, porque ele foi bem bacana da parte dele fazer o que ele fez, né? Tentar dar um apoio ali pro cara. Também não quero falar do quanto esse despertar tardio da Ducati acabou já dando uma dinâmica diferente pro campeonato, né? Se tivesse sido mais cedo, a gente podia ter um campeonato que fosse até o fim com a disputa pelo título. E apesar desse crescimento todo, parece que não é isso que vai acontecer, porque o Marques já tem uma boa vantagem. Hoje eu quero falar das luxuosas equipes de testes que as equipes estão formando aí na MotoGP, né? Durante o fim de semana a Yamaha confirmou que vai contar com Jonas Folger e a Aprilia anunciou também a chegada do Bradley Smith. O Folger, eu concordo com o Viñales, o lugar dele é no grid. Ele mostrou no ano de estreia dele que ele tem capacidade e talento para estar na MotoGP, mas ele teve que se afastar por motivos de saúde e aí tava meio incerto o que ele ia fazer, né? Ele chegou a testar pela Moto2, porque no ano que vem, para quem não sabe, saem os motores Honda e aí vão entrar os motores da Triumph, que é uma fábrica inglesa. E aí eles ainda estão nessa fase de teste, provando novo motor e tudo mais. E o Folger chegou a testar na Moto2 e aí acabou fechando com a Yamaha. Ele já teve no último teste que eles fizeram, que foi em Aragon, porque ele precisa, né, aprender essa dinâmica nova de trabalho. Ele tem que ouvir o Valentino, tem que ouvir o Viñales e aí ajudar, dar a contribuição dele aos engenheiros para esse desenvolvimento. A Yamaha, claro, tá precisando muito de toda a ajuda que puder conseguir. Já são aí mais de 20 corridas sem vencer. É uma das maiores secas da história da Yamaha. Então não tá um momento fácil. Claro que o Folger não vai fazer milagre. Se o Rossi não fez, se o Viñales não fez, não vai ser o Folger que vai fazer. A Yamaha hoje depende muito mais daquilo que os engenheiros podem fazer na fábrica do que os pilotos podem fazer na pista. Eu acho que a gente viu que em Silverstone, Viñales e Rossi estavam mais fortes. A gente chegou a ver na sexta e no sábado, né, em Misano, que as Yamaha tinham uma situação melhor, o próprio Zarco, e aí no domingo os três andaram pra trás e ficaram meio sem entender também o que aconteceu, porque as condições não eram tão diferentes do resto. Então depende muito mais do que a Yamaha pode fazer lá em Iwata, né, lá no Japão, lá na fábrica, onde eles estão desenvolvendo o projeto deles. Acho que já chegou um ponto que ela tem que olhar mesmo pra 2019, não tem muito mais como salvar o que eles estão fazendo agora, pelas corridas que vêm pela frente, não tem muito mais o que fazer. Então é bom que eles tragam alguém novo, né? O Valentino chegou a dizer que ele pressionou bastante pela contratação do Folger, porque ele entende que, apesar de ter uma equipe de testes boa, né? A Yamaha hoje tem o Katsuyuki Nakasuga, por exemplo, como piloto de testes, que é um piloto super respeitado pela Yamaha. Ele tem um pódio no MotoGP, aconteceu meio por acaso, mas aconteceu. Ele tem as vitórias nas vitórias de Suzuka, que é uma prova super importante para as fábricas japonesas. Então ele é um cara super respeitado, mas a gente vê quando ele tá na pista que ele não tem o mesmo nível de performance dos caras que tradicionalmente andam na MotoGP. Então nesse sentido é bom que venha o Folger, que é um cara que consegue levar a moto mais ao limite, né? Você só consegue entender realmente o que a moto precisa, quanto mais ao limite você leva o equipamento. E aí a Aprilia anunciou a contratação do Bradley Smith. Também é um acerto, né? A Aprilia, ela tem o Alex Espargaró, que é um cara que a gente sabe que foi importante no desenvolvimento da Suzuki no período que ele esteve lá. Mas a Aprilia, pelo tempo que ela tá no grid, ela já deveria ter evoluído mais, né? Ela vem aí nessa situação de ficar toda hora com pilotos diferentes. Uma hora foi o Sandoz, agora foi depois o Scott Redding, agora vai mudar de novo. Então ela precisa ganhar fôlego, acelerar esse desenvolvimento aí. E o Bradley Smith é um cara bom pra isso. Não tem, nossa, um currículo dos mais vigorosos, né? Nossa, que cara, que piloto. Mas ele é um cara super respeitado pela qualidade do feedback dele. Todas as equipes por onde ele passou, todo mundo sempre elogiou como ele é bom em dar orientações aos técnicos e engenheiros. Se você vê uma entrevista do Smith, por exemplo, normalmente é uma coisa muito longa, mas ele é sempre muito detalhista naquilo que ele tá falando da moto, naquilo que ele tá explicando e tudo mais. Então vai ser um cara importante. A imprensa espanhola agora também dá como certo que o Dani Pedrosa vai ser piloto de testes da KTM. Isso ainda não é oficial, mas se for confirmado, é um acerto e tanto da KTM. O Pedrosa tem aí uma carreira enorme, com um monte de pole, um monte de pódio, um monte de vitória.
Então é um cara sim que pode ajudar no desenvolvimento do projeto austríaco. Eles vão ter uma equipe nova no próximo ano, né, com o Espargaró e o Johan Zarco. É uma equipe forte, mas é uma equipe de pilotos jovens. Então é importante ter alguém como o Pedrosa para ajudar nesse desenvolvimento. Aí vocês vão dizer, ah tá, mas o Pedrosa já tá numa seca aí, tem muito tempo que não faz nada, tudo bem. Verdade, é um fato. O Pedrosa não tá na melhor fase da carreira dele. Mas ainda assim, ele é um piloto que pode sim dar uma contribuição importante. O Pedrosa sempre teve um papel importante ali no desenvolvimento da RCV, sempre participou de tudo, então é um cara que certamente pode contribuir. Aí a gente vê nas outras equipes, né? A Honda tem o Stefan Bradl, que também é um cara que estava aí nativa há pouco tempo. A Suzuki tem o Sylvain Guintoli, que também é um cara que continua em atividade, né? Um cara que andou na Mundial do Superbike e tudo mais há pouco tempo, então é um cara que tá ali, tá presente e tudo mais. Então é bom ver as equipes se reforçando, tendo essa estrutura mais forte. No caso da Yamaha, isso promete ser ainda mais importante num momento como esse, né? Num momento de seca, num momento de crise. E aí a Ducati tem Michele Pirro e Casey Stoner. O Stoner deu uma entrevista recente dizendo que não está muito satisfeito com como a Ducati leva em consideração aquilo que ele fala. Ele sente que as sugestões dele não são aplicadas na moto. Mas de qualquer forma, eu pelo menos espero que a Ducati insista um pouco para mantê-lo, né? Eu acho que não é todo mundo que tem esse luxo de poder contar com um cara como o Stoner e não é para jogar fora. Mas ainda que a Ducati perca o Stoner, acho que o Michele Pirro é o principal ativo da Ducati nesse negócio nessa faixa de desenvolvimento, né? O Pirro já tem aí alguns anos trabalhando com a moto, trabalhando com a Ducati e é apontado por muita gente como um dos grandes responsáveis por essa evolução da Ducati, que hoje é tida como uma das motos mais fortes do grid, né? O Pirro faz parte de tudo isso. De qualquer forma, fica aí um timão de pilotos de teste que a gente fica pensando, né? Poxa, podia correr todo mundo. Ia ser mais legal, certamente. Mas é bom que seja assim, quanto mais as fábricas se desenvolvem, especialmente as três que estão mais atrás, né? Suzuki, KTM e Aprilia, mais forte fica o grid que a gente vê para as corridas e melhores são as corridas. Bom, o que vocês acham dessa galera? Dá vontade de ver todo mundo de volta na pista? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima edição. Valeu!